Capítulo 5 de Gênesis parece uma lista telefônica, né? Aqueles que são da época da lista telefônica. Joãozinho devia ter um monte, né, Joãozinho? Tinha. Devia ter um monte. O que você fazia com aquilo lá quando vencia? Estão guardadas. Senão não seria Joãozinho, né? Imagina a pilha de lista telefônica. Mas olha, apesar de ter nomes para cá, idade, é um capítulo muito importante. É um capítulo que deixou de fora a linhagem de Caim. Eu não sei por que Deus não quis falar da linhagem de Caim. Quis falar da linhagem de Sete. Sete, a linhagem dele foi uma bênção, né? Isso também abre espaço para o capítulo 6, quando fala dos filhos de Deus e os filhos... como é que fala mesmo? Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Aí tem aquela discussão se são demônios que tiveram relação com mulheres aqui na terra, e outros gostam de dizer que são os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, né? Uma linhagem do povo de Deus e uma linhagem daqueles que não eram o povo de Deus. Difícil dizer isso, né? Mas também nós não estamos no capítulo 6, né? Estamos no capítulo 5. O capítulo 5 nos fala de várias pessoas, quanto tempo que elas viveram, com quantos anos que elas tiveram tais filhos, e assim essa genealogia é uma genealogia de Adão. Eu vi que a Dudinha ia ler um versículo aí, não deu certo, né, Dudinha? Mas vai dar certo agora. Leia Gênesis 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão no dia em que Deus criou o homem, e a semelhança de Deus o fez. Então essa é a genealogia de Adão. Portanto, Adão, por causa dele é que existe a humanidade. Por causa dele que existe um crescimento demográfico. Crescimento demográfico quer dizer quantidade de demo. Demo quer dizer pessoas, né? As pessoas foram só aumentando. Nunca aceite essa ideia de que não cabe gente no mundo. Tá bom? Nunca aceite essa ideia que vai acabar a comida no mundo, vai acabar a água. É tudo um discurso que pessoas usam com outras finalidades. Aliás, tem pouca gente na Terra. Nós estamos agora com 8 bilhões. Mas é só você dar uma olhadinha na Terra para você ver quanto espaço que existe. Tem muita água, tem muito alimento, nada disso acabaria. Agora, se tem abusos políticos e várias coisas, isso é um outro problema. Mas Deus deixou o mundo tão bem preparado que era para crescer e multiplicar. As pessoas têm poucos filhos, então tem espaço para muito mais gente e até para viver muito mais tempo. Deus fez tudo tão perfeito nesse mundo. E nós temos um capítulo que fala das dores iniciais pós-Éden, as dores do início da humanidade. O Éden foi uma maravilha, mas nós não sabemos quanto tempo durou, mas depois do Éden tudo começou a ficar dolorido, tudo começou a ficar difícil. E esse é um capítulo que nos mostra essas dores iniciais do Éden, ou do pós-Éden, depois do paraíso. Mas também nos fala da cura, nos fala de como poderia a humanidade resolver os seus problemas, essas dores. Porque aqui nós temos um grupo que também tem dores, todos vocês têm dores, vários tipos de dores. Separação,
dor física mesmo, emocional, tantas dificuldades que nós temos. Mas Deus sempre nos dá um escape, Deus sempre nos ajuda. E nós vemos a dor da velhice. Como é que cura a dor da velhice? Com a morte. Deus deixou isso. Deus permitiu a morte. E a morte cura a dor dos velhos. A gente já falou isso, então, até não de brincadeira, que seria uma brincadeira de mau gosto, né? Mas as pessoas ficam apavoradas, né? Morreu meu parente. Eu falei isso várias vezes, né? Quantos anos tinha? 85. Né? Então, ele passou 15 anos da validade dada em Salmos. Os 5 anos do máximo da validade. Meus irmãos, é doloroso pensar, talvez, que algumas pessoas pensam na dor da morte, quando a morte é o cessar da dor para o crente. Então, a dor da velhice do nosso pai original, ela foi curada também, pela morte. Vamos ler também o versículo 2, alguém pode ler? Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Isso. Interessante essa versão, porque é isso mesmo. Na minha versão já não é assim, deu o nome de Adão. Na verdade, ela deu o nome de homem, ou de humanidade. Então Deus, Ele criou uma humanidade através de Adão. Ele só precisou criar o protótipo, o primeiro. Adão e Eva deram conta de dar início a essa criação, a essa população, quer dizer. Então nós somos fruto disso. Qualquer pessoa que falar diferente disso está errada, porque eles chamam de ciência, mas a palavra de Deus, ela não é contra a ciência, e a ciência não deveria ser contra a palavra de Deus. Mas é dessa maneira que nós cremos e nós damos a vida por esses princípios. E nós cremos que foi assim. Deus fez toda a humanidade a partir de Adão, a partir de Eva. E eles foram criados, aí nós já sabemos o que aconteceu, o pecado entrou no mundo. E aqui nós temos o que um comentarista falou. Esse é o capítulo das badaladas da morte. As badaladas da morte. Nós estamos numa cidade onde tem ainda anúncio, né, na igreja, aí na matriz, de pessoas que morrem. Então, em muitos lugares havia as badaladas dos sinos, cada vez que alguém morria, num vilarejo, numa cidade. Então, cada versículo desse é uma badalada. Alguns versículos é uma badalada. Mais alguém morreu? Sim, mais alguém morreu. E aqui tem uma lista de pessoas que morreram. Versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Esse não foi o primeiro filho dele, só mencionou que com 130 anos ele teve esse filho Sete. E depois Sete teve outro filho, daí o nome do Senhor começa a ser invocado, conforme o versículo 26 do capítulo 4. Adão teve vários filhos, não sabemos quantos filhos ele teve, e também viveu vários anos. Versículo 4. Depois que gerou a Sete, viveu 800 anos, teve filhos e filhas. Filhos e filhas, não sabemos quantos. Agora, se não havia problema de fertilidade, e eles viviam tanto tempo assim, imagina quantos filhos que a Eva poderia ter. E na idade de 800 anos, era uma cidade, era um crescimento bem rápido, né, que houve. Versículo 5. Os dias todos da vida de Adão foram 900
Não, ele morreu. E morreu. Quer mais o 7 quê? viveu. Não, tá bom aí. 7 viveu. Ah, é, tá aqui. Morreu. Bom, Adão viveu 930 anos. Como é que alguém podia viver tanto tempo assim? Alguns comentaristas que não acreditam na Bíblia exatamente como deveriam acreditar, eles falam que isso aqui é idades das tribos, das famílias, dos clãs deles, e juntando toda a idade de todo mundo dava isso. Não precisa pensar assim. Pense exatamente como Deus está falando. Adão viveu 930 anos. Dá para fazer muita coisa, hein? 930 anos. Não tinha dado validade no tempo. Não tinha sim, morreu. A data de validade era bem estendida. 930 anos e morreu. Não importa quanto tempo uma pessoa viva, ela está destinada à morte por causa do pecado. E a morte, embora seja algo doloroso na nossa vida, na vida daqueles que ficam, em certa medida também o processo da morte pode ser doloroso para as pessoas que passam por essa experiência, mas a morte, ela é a cura da dor. Mas isso só serve para o crente, irmãos. Porque também você não deve ficar usando essa frase, descansou. Aí um incrédulo morre e você fala, descansou. Talvez pessoas descansaram dele. Mas o incrédulo morrendo, ele não descansou. Não importa quanta dor ele teve aqui nesse mundo, só vai piorar. A eternidade dele, por não estar salvo, é algo muito mais doloroso do que a vida dele. Então, para nós, os crentes, a morte passa a ser a cura da dor, da velhice, principalmente, né? E quais são as dificuldades de velhice? Só vamos pensar aqui um pouco sobre velhice. Não tenho experiência da velhice, né? E alguns não têm aqui. A Dona Lázara, pela graça de Deus, está tendo a sua experiência, né? De uma mulher idosa. Seu Zé de Paula, já podemos falar isso ou não? Já pode falar? Sem ofensa? Então as pessoas mais velhas, elas têm algumas dificuldades. Então algumas dificuldades que ocorrem com outros não, né? É a senilidade. O que é a senilidade? A mente já não funciona tão bem. Algumas pessoas são privilegiadas e a mente vai bem até o fim, mas outras pessoas não. A mente vai traindo, vai falhando. Bom, os jovens também têm isso, né? Mas nos velhos é uma coisa bem crônica, né? Para alguns deles. Então é isso. Mas Deus dá a graça para o crente, para aqueles que estão cuidando dessas pessoas também. A outra dificuldade da velhice é a enfermidade. Tudo começa a piorar. E as pessoas que já tinham problema de saúde na velhice tendem a piorar. E algumas doenças saram, por incrível que pareça, né? As pessoas têm algumas coisas e elas não têm mais aqueles problemas, são substituídos por outros problemas. Mas a dor da velhice é assim mesmo. Outro problema da velhice é a debilidade. As pessoas começam a ficar fracas. Eu não cheguei na velhice ainda, mas eu sei de algo que e muitos aqui estão na mesma fase que eu, que é a transição. A transição é um problema, porque aquele que está afindando a sua meia-idade, ele acha que ele é forte ainda. E aí ele começa a fazer coisas que ele não deveria fazer. E a pessoa velha, ela já se acomodou, eu não tenho força. Então se alguém está no mercado e
vai passar alguma coisa para outro lugar e alguém fala: quer que eu te ajude? Muito obrigado. Agora vai falar para alguém: quer que eu te ajudo? Não, fica ofendido. Alguns de vocês ficam ofendidos. Então essa transição é difícil. Nós precisamos pedir a bênção, a graça do Senhor. Eu ainda tento jogar futebol, mas com os meninos de 18 anos, 20 anos. Eu acho que ainda posso, mas não posso. Está na cara que eu não posso, está nas pernas que eu não posso. Então, que Deus dê graça para você não ser orgulhoso e começar a aceitar a velhice quando chegar. Pode ficar tranquilo, viu, Joãozinho? Estou tentando. Então nós precisamos ser humildes para isso. Uma tia minha, eu perguntei: tudo bem, tia? Ela falou: ela disse: estou envelhecendo naturalmente. Gostei dessa frase. Envelhecendo naturalmente. Ou seja, ela aceitou a condição, ela não está se entregando, mas ela está aceitando a condição já há vários anos. Ela tem 80 anos já. Ela aceitou a condição dela de velhice já há muito tempo. E isso foi bom para ela. Então essas são algumas dificuldades. Mas a palavra de Deus, apesar disso que eu estou falando, a palavra de Deus diz, eu não sei em qual versículo, não me lembro agora, os irmãos vão saber, que mesmo na velhice ainda darão frutos. Então essa é a bênção. Não importa a debilidade física, muitas vezes nem importa a senilidade, a cabeça já não está funcionando bem, não importam as enfermidades, ainda assim é possível dar frutos. E Deus tem usado muitos velhos, muitas pessoas idosas, nós louvamos a Deus por isso. Mas essa é a realidade da nossa vida. A gente faz 930 anos e acontece o quê? Morre. Não importa quantos anos a pessoa tenha, ela morre. Agora tem uma outra dor que nós vamos ver aqui, que é a dor de viver nesse mundo. É muito dolorido viver nesse mundo. E os irmãos que vivem nesse mundo sabem como é dolorido. Quais são as dores que tem nesse mundo? Vamos ouvir reclamação. Você nunca pode falar de dor, agora fala. Por que é difícil viver nesse mundo? Vamos citando algumas coisas? Por causa da injustiça. Injustiça. Dói, né? Vem injustiça. O que mais? Doenças. Nossa e de outros, morte. E ver outros passarem, né? Quanto mais tempo você fica nesse mundo, mais dolorido você fica de ver pessoas que você ama que partiram desse mundo. Quais são outras dores? Corrupção, desastres, tragédias, tantas coisas, né? Ver a incredulidade das pessoas, né? Ver a incredulidade. Fala para elas, mas não adianta. É difícil. Dói, machuca muito. Jesus passou só 3 anos nesse mundo. O coração dele se compadecia dessa incredulidade das pessoas. Mas ele passou 3 anos nesse mundo, mas ele está desde o início do mundo. Então, quantas coisas Jesus está vendo, o coração dele pesa também. Então, viver nesse mundo é dolorido. E qual a cura? Bom, já falamos da morte, que poderia ser uma das curas, né? Mas é o arrebatamento. O arrebatamento seria joia demais. A pessoa não passar pela morte, ser arrebatado, que bênção que seria. Poderia ser até hoje, a gente não ia reclamar, né? Deus, Ele deixou reservado esse período do arrebatamento. Algumas pessoas participarão disso.
que seja a nossa geração. Sempre é assim que a gente pensa. Se não for, Deus vai abençoar outra geração. Mas o arrebatamento seria uma delas. E aqui no capítulo 5 nós temos uma figura do arrebatamento bem bonita, que vai estar lá no versículo 24. Mas até lá nós estamos lendo aqui, versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 807 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Eles viviam bastante, mas morriam. Vamos continuar. Versículo 9, alguém pode ler? Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Vamos lendo. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalalel. Depois do nascimento de Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve outros filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou Jared, Maalael viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Gerard viveu 162 anos e gerou a Enoque. Leu 17 também. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Porque senão ele não ia morrer, né? 18 foi lido, né? 19. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, que Deus o levou para junto de si. Até aí. O que viveu menos foi o mais feliz. Notaram? Todos viveram aí 800 e tantos, 900. Teve um que bateu o recorde, né? É o mais velho da Terra. Bom, nem sei se fala dele agora, né? Não, mais pra frente. Viveu 969 anos, foi o Matusalém. Por isso, então, tem até brincadeiras, né? Pessoas bem velhas, era o Matusalém, porque foi a pessoa que mais viveu. Mas ninguém chegou a 1000 anos. Você vai viver 1000 anos no reino de Cristo Jesus. Né? E é claro que você vai viver depois também, por toda a eternidade. Mas ninguém viveu 1000 anos. E Enoque viveu só 365 dias de dias seriam um ano, né? Um ano tem 365 dias, mas ele viveu 365 anos. Foi o que viveu menos. Mas ele foi arrebatado. Deus o tomou para si. E nós temos no versículo 22 que depois que ele gerou Metusalém, viveu 300 anos. Parece que alguém leu que ele viveu em comunhão com Deus, né? No 22 mesmo. Andou Enoque com Deus, em comunhão com Deus. Isso é uma bênção, não importa quantos anos uma pessoa viva na terra, mas se viver em comunhão com Deus é isso que vale. Nós tivemos várias pessoas que viveram bem pouco, jovenzinhas, mas que andavam com Deus. E esse tempo valeu. E tem pessoas que vivem bastante, tem pessoas que se desviam no final da vida. E aí
não é que não valeu o resto da vida, mas quando uma pessoa termina a vida dela longe de Deus, parece que a gente só lembra disso. Morreu em pecado, morreu afastado de Deus. Mas Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus tomou para si. Alguém uma vez disse, um comentarista, Deus estava passeando com Enoque e de repente foi passeando e foi para a casa de Deus. Nunca ninguém foi para a casa de Deus assim. Elias, aconteceu dele ir com Deus, não é? E nós não sabemos exatamente como aconteceu tudo, até ele chegar na presença de Deus. Alguns acham erroneamente, tem esse pensamento popular evangélico, mas está errado, que Moisés não morreu. A Bíblia nunca disse que Moisés não morreu, ele morreu. O que aconteceu foi que ninguém sabe onde era o túmulo dele, porque Deus o enterrou. Satanás queria o corpo dele, mas Deus não permitiu. Então Enoque andou com Deus e foi levado por Deus. Versículo 25. Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Até aí. Então essa é a idade de Metusalém ou Matusalém quando ele morreu, 969 anos. Então a dor de viver nesse mundo, ela vai ser curada pelo arrebatamento, se nós formos abençoados com o arrebatamento. O arrebatamento é uma ação de Deus, quando Deus retira a igreja, assim como retirou Enoque. Acontece no tempo de Deus, não adianta você orar pelo arrebatamento. Pode orar sim, para que você seja fiel até o dia que o Senhor o levar, mas o dia do arrebatamento já está marcado por Deus, e Jesus sabe quando vai ser, né? Quando ele falou que não sabe quando seria a vinda dele, seja o arrebatamento ou a segunda vinda, ele deixou de saber enquanto ele estava na terra, mas voltando para a glória, é claro que ele sabe. Jesus sabe quando ele vem. É a escolha de Deus. Quem vai ficar para o arrebatamento é a escolha de Deus. Deus quem sabe. Algumas pessoas morrem antes, como muitos já morreram. Mas no arrebatamento, as que morreram vão primeiro, vão ressuscitar primeiro. E agora é uma fração de segundos, então nem faria diferença, mas a honra é daqueles que já partiram. E vamos terminar aqui com os versículos 28 a 32, é um outro tipo de dor, a dor dos trabalhos e da fadiga. Nós trabalhamos, nós cansamos e não apenas fisicamente, mas por causa do pecado nós temos muita dor, muito cansaço nesse mundo. Não cansaço físico propriamente, mas vai ser curado por um libertador. Versículo 28, alguém pode ver? Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Isso. Esse Lameque não é o Lameque que matou o rapaz porque pisou no pé dele, tá? Esse aqui é outro Lameque. E o versículo 29, quem será que foi o filho de Lameque? 29. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, os quais provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Essa é uma profecia. Lameque teve um filho que era Noé, e o significado do nome de Noé era consolo. Noé ia consolar as pessoas por causa da maldição da terra, por causa do pecado. Lameque fala nossos trabalhos, nossas mãos, fadiga das nossas mãos,
mas ele mesmo não participou dessa salvação de Noé. Então Noé foi aquele que salvou a humanidade. Ele poderia salvar a humanidade, mas apenas 8 se salvaram, porque os 8 creram nas promessas, na palavra do Senhor. Versículo 30. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Isso. As versões antigas eram Sem, Cão e Jafé. Aí as versões modernas não usam mais cão, né? É Cam, com M no final. Então, meus irmãos, o Noé, ele foi profetizado sobre ele, que ele seria o Consolador. Então, para as nossas dores, fadigas neste mundo, sem partir desse mundo, para viver nesse mundo bem, nós precisamos de alguém que nos salve. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. É aquele que nos coloca dentro dele. É a única porta. A arca só tinha uma porta. E nós entramos através de Jesus Cristo na presença de Deus. E Noé foi uma bênção. E para ser uma bênção, nós temos algumas dicas da vida de Noé. Ele preparou a família dele. Ele foi preparando a família dele para ser uma bênção nesse mundo. Então ele envolveu toda a família. E a vida de Noé nos ensina também que o mundo é cheio de sofrimento, mas que é possível ser bênção, mesmo no meio de tanto sofrimento, como a Silvânia falou de incredulidade, é possível a gente ser uma bênção mesmo no meio da incredulidade. Então esse capítulo, ao mesmo tempo que são as badaladas da morte, esse capítulo também é uma bênção, porque ele tem vários ensinos para nós. Sobre o arrebatamento, sobre ser bênção e sobre ser curado de toda dor, pensando que a morte para o crente não é o final de tudo, é o começo de uma eternidade nas delícias que o Senhor tem para nós reservadas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Continuem fiéis, não importa se vocês vão viver, quantos anos vocês vão viver, sejam sempre fiéis ao Senhor. Nosso Deus, agradecemos pela Tua Palavra, porque apesar de tantas dores que temos nesse mundo, temos que passar, e alguns passarão, outros não, quanto à velhice, quanto ao sofrimento de ver pessoas incrédulas neste mundo, mas nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem um escape para nós. O Senhor vai nos levar na Tua presença, e seja através do arrebatamento, da partida desse mundo, através da morte, não importa como seja, o Senhor sempre nos guardará seguros nos Teus braços. Nós Te agradecemos por isso, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.